meninas e meninos, sejam bem-vindos ao programa Aprender e Estudar em Casa. Sou o professor Moisés Tavares, professor da disciplina de Biologia, 11º ano. Bom, vocês sabem que ainda nós vivemos com momentos turbulentos devido à Covid-19. E a melhor aposta que devemos fazer é apostar na prevenção. Vamos evitar aglomerações, vamos utilizar máscaras, evitar estar em ambientes com grandes números de pessoas, para que tenhamos um futuro já melhor, onde nós podemos abraçar uns aos outros, conviver uns com os outros. O nosso sumário da aula de hoje vai ser a decifração do código genético, em que nós vamos estudar o que é um código genético, como é decifrado um código genético, bem como também iremos ainda ver quais são as características de um código genético. Bom, como objetivo da nossa aula, temos aqui a definição do conceito como código genético, vamos definir também os tripletos, os codões e anticodão. No entanto, também iremos demonstrar que a informação genética está no DNA em forma de um código, não é? E, para terminar, iremos também explicar quais são as características do código genético. Antes de começar a nossa aula, vamos fazer uma pequena revisão para rever aquilo que nós tínhamos visto na aula passada. Lembre-se do sumário que nós vimos na aula passada. Estudamos aqui a relação que existe entre o gene, as proteínas e as características. Ou seja, nós vimos na aula passada de que a molécula de DNA contém vários fragmentos ou segmentos que são os genes. E a informação contida nos genes conduz à síntese de proteína, as quais são responsáveis pelas características manifestadas nos seres vivos. Ou seja, é o gene que contém informação genética e essa informação é traduzida em proteínas e são essas proteínas agora que irão manifestar em características que nós, os seres vivos, temos. Então, falando sobre os genes, é no gene que está a informação genética. E para estudar isso hoje, vamos ver a decifração do código genético. Muito bem, quando estamos a falar sobre código genético, temos que saber de que a informação para a síntese da proteína está contida no DNA, em forma de código genético. Agora, eu pergunto, o que é que significa um código genético? Para vocês que estão lá em casa, código genético é o quê? Um código genético não deixa de ser uma sequência de nucleótidos que codificam um determinado aminoácidos. Ou seja, também podemos dizer que é a relação existente entre a sequência das bases do DNA, ou no RNA, transcrito, e a sequência de aminoácidos numa proteína. Agora, o código genético funciona como um dicionário que a célula utiliza para traduzir a sua linguagem genética em linguagem polipeptídica. Ou então nós também podemos chamar linguagens polinucleotídica em linguagem polipeptídicas. No entanto, ao falar de código genético, é muito importante dizer de que a mensagem genética contida no DNA é formada por um alfabeto de 4 letras que corresponde aos 4 nucleótidos que nós já tínhamos estudado na aula passada. Não sei se vocês estão a recordar que nós vimos na aula passada de que a molécula de DNA é constituída por 2 camadas polinucleotídicas. No entanto, essas camadas polinucleotídicas são formadas por vários nucleótidos ligados entre si. E lembrem-se também que nós falamos daqui de que os nucleótidos são constituídos por quê? Por um açúcar, que é uma pentose, tinha, o que é mais? Um grupo fosfórico, um ácido fosfórico, não é? E uma base azotada. E essas bases azotadas agora que podem ser o quê? A adenina, a timina, a citosina e a guanina. Ou seja, no DNA nós temos 4 tipos de bases azotadas diferentes. E essas bases azotadas agora é que são agora representadas pelas letras consoante o nome. Vimos de que a letra A representa a adenina, a letra T representa a timina, a letra C a citosina e a letra G a guanina. No entanto, não sei se vocês estão a lembrar de que nós falamos aqui de que a cadeia polinucleotídica, não é? Que é uma cadeia de DNA, ela contém umas estruturas básicas que são chamadas de nucleótidos. E os nucleótidos são constituídos por quê? Os nucleótidos são constituídos por uma base azotada, não é? Uma pentose, que é um açúcar, e também por um grupo fosfórico, o ácido fosfórico.
Agora, as bases azotadas é que podem ser de 4 tipos. Temos as bases azotadas do DNA, podem ser a adenina, a timina, a citosina e guanina. No entanto, elas são representadas de acordo com a primeira letra de cada base. Ou seja, nós vamos chamar um nucleótido de acordo com a base que ela possui. Se o nucleótido tem na sua base adenina, nós chamamos ela adenina. Agora, vamos fazer a representação desse nucleótido somente pela letra A. Assim sucessivamente. Assim pode-se fazer também com outros nucleótidos. Bom, nesse caso, temos aqui um exemplo de uma cadeia polinucleotídica. E esta cadeia está a ser representada somente pelas letras. Estão a ver aqui, temos aqui C, C, G, T, C, A. Ali adiante, não é? No entanto, C quer dizer aqui um nucleótido que contém uma base, a citosina. O outro aqui que nós temos, o G, quer dizer um nucleótido que tem a base, a guanina. E um T, um nucleótido que tem a sua base azotada, a timina. E aqui a adenina, não é? Que é um nucleótido que tem como a base a adenina. A transferência da linguagem do DNA contida na sequência de nucleótidos para a linguagem das proteínas expressa-se na síntese dos aminoácidos e envolve a codificação de 20 aminoácidos a partir dos 4 nucleótidos. Ou seja, a transferência da mensagem que está no DNA para a linguagem proteína ou proteica, ela é feita com base em esses nucleótidos. Tá bom? No entanto, são elas que são responsáveis pela codificação dos 20 aminoácidos que nós conhecemos. Agora, nós perguntamos, quantos nucleótidos será preciso para ter aqui a codificação de um aminoácido? Para ver isso, nós temos aqui uma sequência com um único nucleótido. Se no caso nós tenhamos um único nucleótido, isto quer dizer que iríamos ter apenas 4 aminoácidos diferentes, que é aqui aminoácidos que correspondem aqui aos nucleótidos que fazem parte do DNA. Nesse caso, teríamos aqui apenas um nucleótido específico, um aminoácido específico para o nucleótido de adenina, um aminoácido específico para o nucleótido de timina e um aminoácido específico para o nucleótido de citosina e guanina. Ou seja, teríamos apenas um único só aminoácido por cada uma delas. No total, teríamos apenas 4 aminoácidos. Nós sabemos de que no universo, ou no nosso universo, nos seres vivos, não é? Existem apenas 20 aminoácidos diferentes. E esse número aqui é praticamente insignificante ou é insuficiente para justificar a quantidade de aminoácidos que existe. Ou seja, podemos ver aqui e dizer de que se cada nucleótido corresponde a um aminoácido, só poderia ser codificado 4 aminoácidos diferentes, o que é insuficiente para o número de aminoácidos que existem. Por exemplo, se nós formos ver no caso do código genético ser representado por 2 nucleótidos. Se for esse o caso, nós teríamos então o que é? Imaginem, teríamos então aqui cerca de 16 nucleótidos que iriam codificar 16 aminoácidos. Ou seja, teríamos aqui os nucleótidos dupla que iriam codificar apenas 16 aminoácidos. Temos aqui o nucleótido AA, o AT, AC, não é? AG, etc, etc. E esses nucleótidos, se nós contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 aminoácidos. Por quê? Porque temos aqui a base 1, contém adenina, timina, citosina e guanina, e temos aqui a base 2. Vamos fazer agora o cálculo da probabilidade para ver. Teríamos aqui o nucleótido AA, formaria aqui a base AA do codão, não é? Teríamos aqui também o AT, não é? Que é a outra base. Teríamos o AC, não é? Até preencher aqui. No entanto, caso se for sequência de 2 nucleótidos, não seria possível codificar os 20 aminoácidos. Ou seja, nós só conseguiríamos codificar apenas 16 aminoácidos diferentes, o que é insuficiente para o número de aminoácidos que nós temos ou que sabemos que existem. Agora, se o código é constituído por uma sequência de 3 nucleótidos, qual seria então o código para codificar os 20 aminoácidos? Teríamos isto aqui. Temos aqui a sequência com 3 bases. Temos aqui a base 1, temos aqui a base 2 e está aqui a base 3. O que é que nós vamos fazer? Vamos tentar agora
fazer a regra de probabilidade para poder ter aqui os codões, ou então os tripletos, que irão agora codificar os diferentes 20 aminoácidos que existem. Por exemplo, como é que se faz isso? Temos aqui A da base 1, não é? Forma aqui o A. Vamos apanhar aqui o A da base 2 e depois, de seguida, podemos apanhar aqui o A da base 3. Já teríamos aqui formado o tripleto deste codão aqui. Ou um outro exemplo, aqui neste caso aqui, como é que se forma? Temos que pegar aqui o A da base 1, depois vamos pegar o T da base 2, que é timina, e depois a seguir o A da base 3. Então teríamos aqui mais um tripleto ou um codão, que é o código que codifica os aminoácidos. No entanto, o código genético ela é baseada neste quadro. E é a partir deste quadro que nós vamos encontrar os 20 aminoácidos que são possíveis, 20 aminoácidos diferentes que são possíveis nos seres vivos. No entanto, é muito importante também dizer de que, nesse caso, a partir desta probabilidade, passou a existir então 64 possibilidades, o que é mais que suficiente para codificar os 20 aminoácidos diferentes. E passou com isso também a admitir que, para codificar um aminoácido, é necessário um código de 3 letras consecutivas, os quais constituem um tripleto, que é a mais pequena unidade da mensagem genética. Como exemplo desse tripleto, nós temos aqui. Por exemplo, temos aqui o exemplo adenina, 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 3A, não é? Temos aqui um outro tripleto, AAT, adenina, adenina, timina. Temos aqui um outro exemplo, citosina, citosina, adenina. Então, para que haja codificação do código genético, nós precisamos de um tripleto formado por 3 nucleótidos. Continuando com isso, nós podemos dizer também de que cada tripleto do DNA constitui aquilo que nós chamamos de codão. E cada codão representa um aminoácido correspondente na síntese de proteína. Mas o que é um codão? Um codão significa o quê? Um codão é uma sequência de um tripleto do RNA que representa uma sequência de 3 nucleótidos. E um anticodão é uma sequência agora de 3 nucleótidos de uma molécula de uma RNA que é chamada RNA de transferência, que é complementar a um codão. Ou seja, a sequência do RNA mensageiro, que é formada por 3 nucleótidos que codificam um aminoácido, nós chamamos elas de codão. Um anticodão é uma sequência de um RNA que é chamado RNA de transferência, que é complementar agora a sequência do codão que está no RNA mensageiro. Ou seja, que é um tripleto formado por 3 nucleótidos. É muito importante que vocês prestem atenção nisso aqui. Nesse caso, temos aqui um exemplo. Temos aqui um RNA mensageiro. E esse RNA mensageiro contém aqui tripletos que são formados aqui por 3 nucleótidos ligados entre si. E cada 3 nucleótidos são chamados de codão. E cada um desses codão aqui codificam um aminoácido. No entanto, nós temos aqui um anticodão, que é um RNA que transporta consigo os aminoácidos, mas, no entanto, eles possuem as bases que são complementares ao codão, que está aqui no RNA. E cada base complementar que se liga, ou que se estabelece a ligação, aqui com esse codão, corresponde a um aminoácido. E é isso que é chamado de código genético. O código genético é decifrado desta forma. O DNA contém essa informação e essa informação está escrito em forma de nucleótidos de 3, e cada nucleótido de 3 forma-se um codão que nós chamamos de tripleto, e cada tripleto agora é lido através de um anticodão que vem com um RNA de transferência que transporta consigo o aminoácido. E à medida que vai se formar cadeias com aminoácidos devido à ligação polipeptídicas, vamos ter agora a formação de proteínas, e são essas proteínas que irão agora ser transformados ou que irão revelar-se em características nos seres vivos. Também pode-se dizer que o código genético, nesse caso, é um quadro de correspondência entre os 64 codões possíveis e os 20 aminoácidos existentes nas proteínas. Agora, alguns dos 64 tripletos codificam os mesmos aminoácidos. E existem ainda os codões que são codão de iniciação e codão de finalização ou de terminação de síntese. Porque prestem muito bem atenção.
Muitas das vezes, o que acontece é o seguinte, no DNA nós temos os genes. E os genes contêm informações específicas para sintetizar uma determinada proteína. E é ali que tem que haver agora forma de controlar como é que se sintetiza essa proteína. E é através disso que nós vamos ver na próxima aula, quando vamos estudar a transcrição e a tradução da informação genética. Porque há codões que são codões de iniciação, que indicam, ou que são promotores, que indicam onde é que se inicia a síntese de uma proteína, e há codões que são de terminação ou de finalização, que indicam onde é que termina a síntese de uma proteína. Bom, agora podemos ver algumas das características do código genético. Dos 64 codões que existem, 61 codificam aminoácidos e 3 são codões de finalização. Ou seja, no total de 64 codões que nós vimos que existem na tabela, somente 61 é que codifica os aminoácidos. Os outros restantes, os 3 restantes, são codões que têm a ver com a finalização ou a terminação da síntese, ou seja, aquilo que nós chamamos de codão stop. Também nós podemos ver, entre outras características, que o código genético ele é universal. É universal por quê? Porque o processo da transmissão da linguagem do DNA é o mesmo em todos os seres vivos, desde os seres mais simples até os seres mais complexos. E por esta razão é que nós acreditamos de que todos os seres vivos teriam uma origem comum, ou seja, os seres vivos têm a mesma origem, porque o processo da linguagem, de forma mais complexa, como é o caso do DNA, acontece da mesma forma. No entanto, também podemos dizer de que o código genético ela é redundante, ou seja, significa que vários codões são sinônimos, isto é, podem codificar o mesmo aminoácido, como, por exemplo, nós temos aqui o codão CCU, CCC, não é? CCA, CCG, que codificam o mesmo aminoácido, nesse caso, que é a prolina. O mesmo acontece com a arginina, não é? Tem aqui codões que são diferentes, mas que codificam o mesmo aminoácido. Também nós podemos dizer de que o código genético ela não é ambíguo, ou seja, cada codão corresponde a um só aminoácido. E também há uma outra particularidade. O terceiro nucleótido de cada codão não é tão específico como os 2 primeiros. Por exemplo, temos aqui o aminoácido da arginina, que pode ser codificado pelos 2 codões, 2 ou 3 codões. Temos aqui, por exemplo, CGU, não é? CGC, CGA e CGG, mas todas elas acabam por codificar o mesmo aminoácido. Temos também o tripleto AUG, que tem uma dupla função. Este codão codifica um aminoácido, ao mesmo tempo que serve como um promotor para a iniciação da síntese. Ou seja, é o codão de iniciação, também chamado AUG. Temos também os tripletos UAA, UAG e UGA, que são codões de finalização. Esses codões não codificam nenhum aminoácido, mas são muito importantes porque são eles que determinam a finalização de uma síntese de proteína. Porque, vou repetir, como já tínhamos dito, temos o codão de iniciação, que indica o início de uma síntese de uma proteína, e temos o codão de finalização, que termina com a síntese das proteínas. Bom, como exemplo disso, nós temos aqui uma sequência de tripletos que codifica aqui uma proteína. Vamos ver como é que funciona isso. Temos aqui um RNA mensageiro, não é? Esse RNA mensageiro traz aqui consigo o codão de iniciação, que é o codão AUG. Depois aqui temos aqui outros codões normais e temos aqui um codão de finalização, que está aqui, que é o AA. Esse codão indica para a terminação da síntese de proteína. Vocês podem ver aqui, por exemplo, AUG, que é o nosso codão, ela tem 2 funções. É um codão de iniciação, ao mesmo tempo também sintetiza aqui um aminoácido, que nesse caso a metionina. Agora vamos ver um quadro
que é o quadro do código genético, onde está ali referido os 20 aminoácidos que nós já falamos. E vemos ali todas as suas características que elas se manifestam. Por exemplo, temos aqui esse quadro aqui, não é? Que contém aqui os 20 aminoácidos. E vocês podem ver, para além do código genético ser universal, ela também é um pouco redundante, porque nós temos aqui tripletos diferentes que codificam o mesmo aminoácidos. Tá bom? Também ela não é ambígua, porque nós temos aqui que cada aminoácido, ou cada tripleto, codifica apenas um só aminoácido. E vimos também de que existem codões que têm dupla função, nesse caso aqui o A ou o G, que é o codão que codifica metionina. No entanto, também ela serve como codão ou promotor da iniciação da síntese de proteínas. Temos também o codão de finalização, que são esses três codões aqui, o AA e o AG e o GA. Esses codões não sintetizam nenhum aminoácido, ou não codificam nenhum aminoácido, mas, no entanto, são codões que representam a terminação ou a finalização da síntese de proteínas. Para consolidar a nossa aula, vamos fazer agora um pequeno exercício para ver se conseguimos tirar algum proveito da nossa aula de hoje. Como exercício, nós temos exercício 1. Considera um RNA mensageiro que codifica um polipeptídeo de 60 aminoácidos. A linha 1.1. Qual é o número de nucleótidos que deve ter esse RNA mensageiro? 1.2. Quantos codões contém esse RNA mensageiro? Tentam resolver isso em casa, que depois, de seguida, vamos corrigir. Já terminaram de resolver esse exercício? Vamos ver se ficou correto. Vamos lá. A primeira pergunta dizia o seguinte: considera um RNA mensageiro que codifica um polipeptídeo de 60 aminoácidos, um polipeptídeo de 60 aminoácidos. Qual é o número de nucleótidos que deve ter esse RNA mensageiro? Qual é a sua resposta? Vamos lá ver. A resposta correta seria então 180 nucleótidos. Por que 180 nucleótidos? Olha, vamos, cada aminoácido, para ser sintetizado, nós precisaríamos de um tripleto. Um tripleto é constituído por quê? Por 3 nucleótidos. Então, se temos 60 aminoácidos, quer dizer que precisaríamos de 180 nucleótidos para codificar 60 aminoácidos. Vamos ver agora a segunda resposta. Diz aqui, quantos codões contém esse RNA mensageiro? Então, a resposta correta seria de 60 codões. O que é 60 codões? Lembre-se daquilo que nós falamos aqui. Para ter um codão, nós precisamos de 3 nucleótidos. E cada codão corresponde a um aminoácido. Então, se nós tenhamos aqui 60 aminoácidos, quer dizer que tenhamos 60 codões. Não se esqueçam que cada codão é constituído por 3 nucleótidos. Tá bom? Bom, então vamos lá ao trabalho de casa para poder aprender e exercitar em casa. TPC. Temos a linha 1. Admita que
certa molécula proteica possui 600 moléculas de aminoácidos. 1.1. Calcule o número de tripletos que no DNA codifica a sua síntese. Ou seja, nós temos aqui uma proteína com cerca de 600 moléculas de aminoácidos. Agora, queremos saber quantos tripletos será necessário para fazer a sua síntese, a síntese da proteína. Então, para finalizar a nossa aula, vamos ver o que é que nós aprendemos hoje, em jeito de resumo de tudo que nós estudamos. Nós vimos aqui de que a informação genética contida nas moléculas de DNA está em código, o código genético. Os símbolos do código genético são apenas 4 letras, que representam as bases azotárias, como adenina, timina, citosina e guanina. A palavra do código, que significa um aminoácido, contém 3 letras, que nós chamamos de tripletos. Agora, cada gene terá de possuir, pelo menos, tantos tripletos quantas moléculas de aminoácidos, que compõem a proteína para a qual possui a sua informação. Chegamos ao fim de mais uma aula no programa Aprender e Estudar em Casa. Gostaria de desejar felicidades até a próxima aula.